Estamos de volta com a terceira parte de Mistérios, hoje falando dos anjos. E no bloco anterior, o Norberto deixou uma questão ali para a Márcia sobre qual a função do anjo da guarda, Márcia. Vamos retomar o raciocínio. No equilíbrio do plano, né, de criação de Deus, seres meramente materiais, seres espirituais e materiais, seres meramente espirituais, os anjos. Mas quem age no nosso mundo? São os anjos? Não, é exclusivamente Deus. As suas criaturas não têm o poder divino. Agora, como que você vai explicar a divina providência, a ação de Deus no nosso mundo, a proteção de Deus, a mão de Deus, o amor de Deus, esse Deus Pai, esse Deus que guia, esse Deus que protege, esse Deus que salva, para uma criança de 7 anos de idade que está fazendo lá o catecismo, por exemplo, na Igreja Católica. Então, eu mesmo, quando criança, ganhei dos meus pais um quadrinho que tem a imagem do anjo, esse de asas nas costas e tudo, protegendo uma criança que está atravessando uma ponte. Isso é muito clássico. Essa imagem todos devem conhecer. Então, aí, nesse sentido, o anjo da guarda, o que é? A divina providência. É Deus que nos protege, é Deus que nos guia. Então, quando nós dizemos para uma criança, né, dorme com os anjos, evidentemente que Deus, na sua infinita sabedoria, entende que nós estamos querendo dizer só isso. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te guie, porque os anjos não agem no nosso mundo. Então, o que nós atribuímos aos anjos é a divina providência, é a ação de Deus no mundo. Márcia, fique pensando um pouco aí na questão que você vai fazer para o Norberto. Enquanto isso, Norberto, se anjos e demônios ou espíritos superiores e inferiores existem, onde eles habitam? É no céu e no inferno? Não existe céu e inferno usando a linguagem pueril, sem ofensa, Márcia. Ela fez a alusão das imagens que nós criamos, que nos são passadas quando crianças, quando nós somos crianças, e que essas imagens se tornam verdadeiras dentro de nós. Então, o próprio Jesus, ele nos disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando os espíritos se revelaram como uma das forças da natureza e dentro da autorrevelação dos próprios espíritos, eles mostraram essa hierarquia. Então, os seres mais elevados na hierarquia espiritual são considerados os seres angelicais. Esses seres angelicais interpretam Deus, são os representantes de Deus, os prepostos de Deus. E eles vão passando as suas informações dentro de um nível hierárquico. Por isso que nós temos, da mesma forma que uma empresa tem o presidente, depois tem o vice-presidente, depois tem o chefe de departamento, chefe de divisão, e aí vai até o porteiro, o presidente não se dirige diretamente ao porteiro. Tem os prepostos. Então, dentro da hierarquia espiritual, os vários níveis, em função da sua evolução moral, tem uma divisão hierárquica. E aí é que surgem os nossos espíritos protetores e os nossos anjos de guarda. Espíritos protetores são aqueles que estão diretamente ligados a nós. Da mesma forma que tem o protetor, que nos quer bem, tem aqueles que se sentiram ofendidos por ações que nós tivemos junto a eles e que não nos toleram, não nos suportam. E morrem com esse sentimento. O que eles vão levar para o lado de lá? O sentimento de vingança, o sentimento de rancor. E do lado de lá, na espiritualidade, que foi a pergunta que você fez, onde que é o mundo dos espíritos? É aqui. Não existe uma divisão. Mundo dos espíritos é embaixo da mesa, mundo dos vivos é em cima da mesa. Não, há uma interpenetrabilidade. A matéria, nós já sabemos, é oca. Então, como os espíritos pensam, o pensamento dele passa através da parede. Da mesma forma que vocês estão recebendo a imagem e o som. Isso viaja no tempo e no espaço. Então, o capeta ou o anjo, divisão hierárquica. O que caracteriza um anjo? Ações boas, protegem, querem o bem. O que caracteriza os demônios? Espíritos inferiores, vingativos. E tem os seus grupos
Da mesma forma que tem o grupo de corintiano e o grupo de palmeirense, sem desmerecer os outros times. Mas cada um com seus objetivos, com os seus ideais. Quem são os anjos e demônios, no caso do Palmeiras e Corinthians? Aí é difícil, viu? Aí é difícil. Não precisa responder. Não precisa responder, né? Márcia, se você quiser comentar isso que agora o Norberto disse e engatar a sua questão logo em seguida. Bom, eu vou falar uma frase assim bem incisiva e bem simples. Deus, Criador. Os seres humanos, obra desse Criador. Todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós somos amados e iguais perante esse Pai. E entre o Pai e os filhos, que é toda a humanidade, não precisa intermediário. Nem anjo, nem demônio, nem santo, nem médium, nem feiticeiro, nem curandeiro. Não precisa intermediário. O Pai ama o Filho, protege e cuida do Filho. Agora, já que hoje, né, nós fizemos algumas citações bíblicas, a pergunta que eu queria fazer um pouquinho é com relação à Bíblia e ao Espiritismo. Tudo o que está no Evangelho, né, de revelação divina, de palavra de Deus, de prática de caridade, de justiça, né? Todas as propostas de ser bom, de como ser bom, já está ali no Evangelho. Eu vejo que no Espiritismo, na verdade, o que importa são os espíritos. Então, a doutrina é a revelada pelos espíritos dos mortos. O culto é aos espíritos dos mortos. O centro de tudo é os espíritos dos mortos. No Evangelho já está toda a revelação. Por que a necessidade de espíritos de mortos para completarem, afirmarem ou até darem autoridade ao que está nos textos bíblicos, como se a revelação espírita fosse mais importante, mais atual, mais contemporânea, ou completou algo que Cristo já não tem ensinado? Excelente colocação. O Espiritismo, ele vem como uma terceira revelação. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus Cristo. Terceira revelação, os Espíritos, trazendo informações para melhor entendermos os ensinamentos de Jesus Cristo. Antes de ser espírita, eu sou cristão. Então, eu sou um evangélico espírita. Por quê? Porque eu sigo o Evangelho. O Espiritismo nos dá melhor condição de entender as verdades deixadas no Velho Testamento e no Novo Testamento. Não é que o Espiritismo seja superior, não. O Espiritismo nos dá ferramenta. Volto a repetir, conheça a verdade vos libertará. Então, se nós temos algo mais plausível, algo mais lógico, mais racional, explicando os fenômenos que fazem parte da natureza, e os espíritos são uma das forças da natureza, é uma criação de Deus, os anjos fazem parte dessa hierarquia, eles estão no topo da escala espiritual. Esses são os prepostos de Deus. Por isso que lá atrás interpretava-se as aparições desses seres que faziam grandes revelações como anjos de Deus. Por que isso? Porque Deus não fala. Então, como que eu falo? Tem que haver vibração. Para haver vibração, tem que ter movimentação da matéria. Tem que ter pregas vocais. Ou então, hoje, com a tecnologia, coloca um sintetizador e cria uma voz. Mas é mecânica. A voz espiritual é através do pensamento. Então, anjos leem o pensamento de Deus e decodificam isso para nós. Márcia, simples. Suas considerações finais? Obrigado pela resposta. Eu esperava que ia ser exatamente essa. Sim. Então, você afirmou isto. A verdade está nos evangelhos. Sem dúvida. Mas é preciso que os espíritos dos mortos
com a sua infinita sabedoria, Não, infinita não. Pera. A infinita nos sabedoria ajudem- é Deus. Os outros nos ajudem a a entender entender os ensinamentos, textos- os textos bíblicos, os que eles são textos complexos. bíblicos. Se você pegar um texto bíblico nu e cru, é complexo o entendimento. É por isso que existe Jesus falou, antropologia, história, exegese. a letra mata Pra e o entender. espírito vivifica. E o espiritismo, não é porque o indivíduo é espírita que ele não lê a Bíblia, ele tem obrigação de ler a Bíblia. Por quê? Porque o que foi dito no Velho Testamento foi dito da mesma forma no Novo Testamento e é dito da mesma forma com outra linguagem. O vocabulário é mais fácil através da interpretação, porque verdade absoluta é só Deus. Abaixo de Deus, mesmo os espíritos angélicos, é achômetro. É a opinião deles, é a opinião individual. A opinião de Deus é o que nós vemos, é o universo. São as leis naturais, são as leis que regem todo esse contexto. Isso sim é verdade. E o resto é acho. Então, quem tem mais argumento, quem achar mais, expõe o seu ponto de vista. Então, Norberto, assim, Márcia, vou entender essas as suas considerações finais e vou dar a oportunidade então da Márcia finalizar hoje. Tá, então só isso. Os textos bíblicos estão ali. É competência da ciência comprovar a historicidade dos fatos, porque se os fatos não existiram, não adianta nem a gente perder tempo aqui de um debate sobre fatos que não teriam existido. Então, se os fatos existem, é competência da ciência provar a historicidade dos fatos. E depois outros ramos da ciência, como a antropologia, a filosofia, a teologia, a exegese, a história, vão nos fazer entender o que aquilo significava naquela época e trazer essa atualização que o senhor está dizendo, que necessariamente tem que ser feita pelos espíritos dos mortos. Não. Pode ser feito usando os ramos diversos da ciência que vão fazer essa atualização. Por isso que o espiritismo se assenta num tripé. Ciência, constatações. Filosofia, achômetro. E religião, a ligação entre Deus e as suas criaturas. Tem que haver esse tripé. Se não houver o tripé, existe o isolacionismo. O isolacionismo é capenga. Por isso que houve o afastamento lá atrás da ciência e da religião. Obrigado. Se houvesse união desde o início, as coisas seriam mais fáceis. E hoje temos o espiritismo para facilitar esse entendimento. Obrigado, mais uma vez. E assim a gente encerra o Mistérios de hoje. Você aí de casa pode participar, dizendo se faltou algum assunto para ser abordado no nosso e-mail, é mistérios@tvmundomaior.com.br ou no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.